Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa casa tem que se debruçar sobre alguns projetos na área de defesa do consumidor. É importante nós aprimorarmos a legislação brasileira no tocante à defesa do consumidor. Esse é um tema que, às vezes, fica solto, às vezes não é tratado da forma devida, e é papel, sim, do Senado Federal, do Poder Legislativo brasileiro, tratar esse assunto com o carinho e com a atenção que esse assunto merece. É importante que essa casa faça realmente uma pauta de projetos em defesa do consumidor brasileiro. Tem alguns projetos importantes tramitando, alguns, inclusive de minha autoria, dos quais eu destaco, senhor presidente, o PLS 378 de 2015, que proíbe a cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo. O correto e o justo é o consumidor pagar apenas o que ele efetivamente consumir. Isso é o correto, isso é o justo. Não é correto e não é justo o consumidor ter que pagar mais do que é o seu efetivo consumo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a CAESB cobra, a Companhia de Água do Distrito Federal, ela cobra dos consumidores do Distrito Federal 10 metros cúbicos por mês, mesmo que o consumidor não chegue a utilizar essa quantidade. Então, eu acho que isso é uma forma de você defender o consumidor para que ele pague apenas o que é o seu efetivo consumo. Há outros projetos também aqui tramitando na área de telecomunicações, na área das empresas aéreas. Eu tenho um que obriga as empresas aéreas a pagar uma indenização para o passageiro por atraso nos voos, mesmo que o passageiro não entre na justiça. Porque algumas pessoas, o voo atrasa, a pessoa, eu não vou entrar na justiça, dá trabalho. Não. Cria-se já uma indenização padrão, a companhia indeniza o passageiro por atraso. Se, por um acaso, o passageiro achar que o dano é maior, ele fica livre para entrar na justiça. Mas já tem uma indenização padrão. Isso ajuda a desburocratizar, ajuda a coisa a ser mais rápida, excetuando aí atrasos decorrentes de questões de tempo. Agora, qualquer outro de responsabilidade da companhia, a companhia seria obrigada a indenizar o passageiro, em atrasos superiores a 2 horas. E fazendo um escalonamento, até 12 horas. Atrasos superiores a 12 horas seria uma indenização maior. Então, eu penso que essa casa precisa se debruçar sobre esses projetos. Essa questão da defesa do consumidor é uma questão importante. E esse meu PLS 378 de 2015, que proíbe a cobrança de tarifa de assinatura básica e de consumo mínimo, eu acho que precisa ser tratado com atenção devida. Inclusive, agora aqui no Distrito Federal está tendo racionamento, alguns consumidores não têm nenhum benefício em ajudar a economizar, aquele que gasta menos do que 10 metros cúbicos. Porque se ele gastar 6 ou 8, ele vai pagar a mesma coisa? Qual é o benefício que ele tem? Então, o justo e o correto, volto a dizer, é o consumidor pagar apenas o que é o seu verdadeiro efetivo consumo. E espero que essa casa se debruce nessa agenda, por uma agenda de projetos em defesa do consumidor, cumpra seu papel com a população brasileira, que é o de legislar e de aprimorar a nossa legislação, e esse é um projeto que me parece extremamente justo, fazendo o consumidor pagar apenas
o que ele realmente e efetivamente consumir. Muito obrigado, senhor presidente.